Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do 10 Minutos com Ari Bruno Lorandi. Antes de começarmos a edição 75 do 10 Minutos, um recado. Se você acompanha o programa e ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal no YouTube e para isso basta clicar no botão. E para não perder nenhuma novidade, é só ativar o sininho. Obrigado. Vou ler um comentário feito por um empresário. Preste atenção. Abre aspas. A geração que está ingressando no mercado de trabalho é certamente diferente em sua maneira de pensar e agir em comparação com as gerações mais velhas. Mas eles são uma lufada de ar fresco. Os jovens têm ideias bastante claras sobre o que buscam profissionalmente e sabem o que não querem. Eles aspiram a se desenvolver profissionalmente em empresas com as quais se identificam e com as quais podem compartilhar valores e princípios. Fecha aspas. Agora vamos ao quiz. De onde são esses jovens maravilhosos mencionados pelo empresário? Estas observações sobre os jovens de hoje foram feitas por um empresário do setor de colchões, mas não é brasileiro, como se pode concluir. Os jovens a que ele se refere são espanhóis. Mas seria muito bom se os jovens brasileiros também fossem assim. Não é verdade? Retaliar ou não retaliar, eis a questão. Na verdade, retaliar pode ser um tiro no pé. Uma eventual retaliação do Brasil à tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos pode gerar duas fontes de inflação: desvalorização do câmbio e aumento dos preços de insumos e do consumo. O alerta é de Bruno Funchal, ex-secretário do Tesouro do Banco Central Brasileiro. A potencial escalada dos preços pode ainda afetar a política monetária e adiar os cortes na taxa básica de juros, afirma. O economista reforça que, além de agravar o cenário econômico, uma retaliação poderia intensificar as tensões políticas. Vale destacar que, ao taxar o país, Donald Trump citou, abre aspas, a forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, fecha aspas, na carta enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A melhor resposta à tarifa comercial, de acordo com o Funchal, é negociar com os Estados Unidos. Ele recomenda que, abre aspas, tem que abrir os canais de comunicação e conversar, fecha aspas. Depois de toda a turbulência com a entrada em vigor de uma super taxa antidumping no poliol, principal componente para a produção de espumas para colchões, é o momento certo para ouvirmos o presidente da Abicol, Luciano Raduan Dias. Meu caro Ari, o setor é resiliente, né? Começa já da figura a minha figura, né? Figura do Luciano, um cara calejado aí no setor aí também na batalha aí há mais de 35 anos, lutando, um dos fundadores aí da nossa associação, e estamos passando por mais uma e não vai ser a primeira. Tivemos aí essa semana lá em Brasília, tentando segurar aí a batata quente e acho que vamos ter um bom resultado disso e não vai demorar muito. Tivemos lá com o pessoal do Ministério lá do Alckmin, fomos um pouco ofuscados em função aí do tarifaço do Trump, mas fomos muito bem acolhidos
e acho que vamos ter um efeito positivo, apesar de toda a desgraça que tem. Mas, de toda forma, o mercado foi receptivo e a coisa tá andando. E uma coisa muito interessante é que o governo eles estão muito bem situados, eles sabem muito do nosso setor, que tipo de consequência isso vai trazer, eles estão muito por dentro e foi respondido a nós que vai ser uma coisa, uma resposta bem rápida. A gente vai ter uma resposta bem rápida. Por isso que eu senti uma coisa positiva na resposta dele. Mas, se de um lado a Abicol trata de reverter a situação e suspender a taxa antidumping, de outro também prepara o maior evento do setor colchoeiro nacional, a 9ª edição do Encontro das Indústrias de Colchões 2025, que acontece em Brasília, dias 7 e 8 de agosto. Nós estamos chegando ao nosso 9º encontro das indústrias de colchões. É o evento mais importante da nossa cadeia colchoeira aqui no Brasil. Isso vai ocorrer agora no dia 7 e 8 agora de agosto, no Hotel Alvorada, no Royal Tully. É uma proposta clara de levar literalmente o setor mais perto, está o poder para um espaço para refletir sobre os próximos passos e vamos trazer informação de qualidade e vamos discutir a sustentabilidade e apresentar as tendências para quem realmente estamos entendendo do assunto, entendeu? Vamos ter a presença de palestrantes, de gente com muito conteúdo, voltado a falar sobre os nossos negócios e toda essa parafernália toda que está acontecendo, que eu acabei de citar aí para você. Vai ter gente aí do MIDIC, vai ter gente do Inmetro e outros mais aí. Nosso entrevistado de hoje foi Luciano Raduan Dias, presidente da Abicol, a Associação Brasileira da Indústria de Colchões. Atenção, colchoeiros, 7 e 8 de agosto, espero você no nosso encontro. Depois da mensagem do nosso patrocinador, Colchões Castor, voltamos com o Cá Entre Nós. Vem cá, como você faz para escolher o seu colchão? Eu levo em consideração a qualidade dos produtos e a tradição da marca, claro. Então eu escolhi Castor, porque é uma empresa com mais de 60 anos no mercado, tem os colchões mais premiados do Brasil e com uma super tecnologia. Aí eu garanto o conforto da minha noite de sono, né? Porque a gente merece. E você, quando você vai escolher esse sonho de colchão também? Exportar móveis ou exportar valor? A urgência de uma nova matriz exportadora para o Brasil. Por muito tempo, as exportações brasileiras de móveis foram vistas como um esforço paralelo, importante, mas não prioritário. Ainda hoje, apesar de avanços pontuais, o volume exportado segue modesto. E o mais preocupante, concentrado em poucos mercados. Os Estados Unidos, por exemplo, absorveram nos últimos 7 anos cerca de 35% de tudo que o setor moveleiro brasileiro vendeu ao exterior. Um número expressivo, mas ele esconde uma fragilidade estratégica. Essa dependência de uns poucos destinos se revela especialmente arriscada diante de mudanças repentinas de cenário.
A recente decisão do governo Trump de aplicar tarifas sobre imóveis importados do Brasil escancara o quanto estamos expostos a políticas protecionistas alheias. E não é a primeira vez que isso acontece e também não será a última. Ficamos, de certa forma, reféns de uma rota fácil, mas que não oferece segurança nem estabilidade ao longo do tempo. Mais grave que o impacto imediato é o tempo que se perdeu. Quando o Reino Unido figurava em 2018, 2019 como o segundo maior comprador de imóveis brasileiros e depois cortou as compras pela metade, já se discutia a necessidade de diversificar mercados e, sobretudo, reposicionar o produto nacional no exterior. Mas faltou estratégia, visão de longo prazo e talvez ousadia. O resultado é uma matriz exportadora pouco inovadora, ainda baseada em volume e preço, sujeito ao câmbio oscilante no Brasil, sem a força simbólica de um design made in Brasil e dependente de um pequeno número de compradores. Nos últimos 7 anos, apenas 5 países ficaram com 61% das compras e em 2020, em plena pandemia, com 65% de tudo que vendemos lá fora. O Brasil tem tudo para ser reconhecido como referência internacional em mobiliário com identidade. Possuímos matérias-primas sustentáveis, talento criativo reconhecido, diversidade cultural e um estilo de vida tropical que desperta interesse em todo o mundo. Mas ainda não transformamos isso em vantagem competitiva real nas exportações. Falta posicionamento, falta marca, falta propósito. E o resultado é o que se vê no quadro. Primeiro a evolução, pico em 2021 e declínio, com estabilização após esse período. Cá entre nós, o momento é de revisão profunda. Mais do que buscar substitutos para os Estados Unidos, é preciso construir uma presença global que valorize o diferencial do móvel brasileiro. América Latina, Oriente Médio, África e Sudeste Asiático surgem como mercados promissores, não apenas para vender, mas para estabelecer relações duradouras com consumidores e parceiros. A Europa também oferece oportunidades, especialmente em nichos ligados à sustentabilidade, design e inovação. Exportar móveis, sim, mas principalmente exportar valor. Dez minutos com Ari Bruno Lorandi termina aqui. Nos vemos na semana que vem. Muito obrigado a todos que estão sempre conosco. Até lá!